queria agradecer a presença de todos e agradecer muito o convite para estar nesse evento e agradecer, e eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada. Eu estava aqui acompanhando os outros painéis e vendo que foi discutido, né? A gente estava falando sobre tecnologias, políticas públicas e muito sobre participação e controle social, que eu acho que são fundamentais para essa discussão que a gente está tendo agora. Esse painel que vai começar agora, ele vai discutir a ausência de saneamento e impacto sobre a qualidade da água e a saúde. E isso vai de encontro a tudo que estava falando aqui, e estou muito feliz da gente receber aqui o Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, que é o presidente executivo do Trata Brasil, vai estar aqui para conversar com a gente, e a Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica, que é gerente de causas, água limpa e especialista do Comitê de Políticas Públicas e Advocacy da SOS. Eles estão entrando aqui. Olá, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Então, eu vou só explicar um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica, tá? Para a gente poder conversar essa conversa. A gente tem meia hora para conversar, então é uma conversa bem rapidinha, mas espero que vocês são super especialistas e a gente vai de boas. O que a gente vai... eu vou fazer uma pergunta, e aí cada um vai ter 10 minutos, né, para falar sobre o tema, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho, e depois cada um vai falar um pouquinho para a gente encerrar. A gente vai estar aqui mediando, se tiver alguma coisa a gente fala no chat sobre o tempo e tal. Mas o que a gente vai falar aqui está relacionado com o que já foi falado antes, com a questão das desigualdades relacionadas ao acesso ao saneamento. A pandemia de Covid ajudou-se isso de uma forma muito escancarada, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que questões que foram dadas aqui, principalmente em relação à questão da participação social, são um indicativo de um caminho, né, para a gente trabalhar com isso. Sem me alongar, eu vou chamar o Edson. E, Edson, você é uma pessoa que trabalha, né, com essa questão de índices, você tem muitos dados sobre isso. E aí, então, a minha pergunta, ela vai bem direta, assim, né? Como anda o acesso ao banheiro, né, para a população brasileira, né? Entendendo, né, que o banheiro não é simplesmente um lugar físico, mas ele é um lugar onde a gente está colocando, né, tudo que vai, isso vai para algum lugar, como a Malu depois vai falar muito para a gente, vai para os rios, vai para um... Então, eu queria saber de você um pouquinho, e essa questão, né, como que o saneamento ele é um indicador de saúde de uma população, né, de uma saúde geral, uma saúde de uma cidade, uma saúde geral, né, da população. Tá bom? Obrigada, por favor. Bom, eu que agradeço. Obrigado, Mauro. Obrigado, Malu. Obrigado, Marúcia, pelo convite nesse dia tão especial, né, um dia tão simbólico, que é essa celebração, na verdade, um alerta, né, para o planeta inteiro sobre os milhões de habitantes que não têm sequer um banheiro, né, que é o mínimo do mínimo, né, que nós estamos falando dos casos mais vergonhosos dentre os vergonhosos que a gente já tem, né? Nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto e temos aí pelo menos 4, 5 milhões que não têm sequer um banheiro. Uma coisa é você ver o número, Mauro, outra coisa é você testemunhar isso olhando, que nem a gente foi no semiárido brasileiro e visitamos várias escolas onde os alunos não têm um banheiro, eles têm que sair da sala de aula e ir num lugar super improvisado, lugares cobertos com plantas, com palha, para poder fazer as necessidades. Você imagina as meninas. As meninas é um caso, assim, dramático, porque muitas delas têm medo, ficam extremamente constrangidas, acabam não conseguindo estudar direito, esperando a hora de
voltar para casa para fazer uma necessidade, e muitas vezes na casa dela também não tem banheiro. Então, ver ao vivo isso é pior ainda. Então, os indicadores, eles vêm melhorando de uma forma muito lenta. A gente não pode dizer que não está melhorando. Todo ano tem uma pequena melhora. O problema é quando é que a gente resolve isso, né? Se a gente fizer uma estimativa olhando os 10 anos que a gente já passou, a gente vai ver que nós estamos entre 40 e 50 anos para resolver o problema se a gente continuar nesse ritmo. Porque a gente tem evoluído muito pouco. E pior é que ter evoluir pouco, a gente está evoluindo onde já é bom. Então, quando a gente olha, 1/3 de tudo que o país investe vem do estado de São Paulo. Se a gente somar mais Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, nós estamos falando em 2/3 do que o Brasil investe. Quer dizer, na verdade, sobra 1/3 para pelo menos aí 16, 17 unidades da federação investem 4 bilhões juntas. São Paulo investe 1 bilhão sozinho. Quer dizer, então, quando a gente fala, investiu 12, 13 bilhões, bom, até que está investindo. Só que quando a gente olha um pouco mais com foco, a gente vê que não é isso. Então, na verdade, o investimento parou há pelo menos 10 anos que a gente vem investindo muito pouco. Quer dizer, nesse ritmo, considerando que as cidades aumentam, principalmente nas periferias, nas áreas invadidas, como foi dito em vários painéis aqui anteriores, a gente está se descolando da universalização e não caminhando para a universalização. Esse é o grande problema. Então, a gente está num ritmo totalmente fora de qualquer compromisso que a gente tenha, seja com as Nações Unidas, com os ODS, seja com os próprios compromissos internos, com o Plano Nacional de Saneamento, que era 2033. Então, por isso que alguma coisa precisava ser feita, e eu escutei vários painéis aqui, as pessoas criticam a nova lei e tal. Eu gostaria só que criticassem muito o que está acontecendo hoje, porque nós temos uma realidade hoje que quem vê essas comunidades sabe que é uma situação dramática, né? A pandemia deu uma luz ao saneamento que a gente nem imaginava. Tem 35 milhões de brasileiros que não tiveram água nem para lavar a mão nessa pandemia. Quer dizer, como é que você pede para uma pessoa lavar a mão para fugir do vírus se ela não tem água para lavar a mão? Então, a situação já é dramática hoje. Então, nós vemos com uma esperança a nova lei, com todas as observações que foram feitas nos painéis anteriores, tem que fiscalizar mesmo, tem que se organizar mesmo, a comunidade tem que se organizar, porque quem sofre desse problema não é os estatísticos, não é a matemática, são pessoas. As pessoas sofrem, essas pessoas morrem, as crianças adoecem quando não tem saneamento básico. O Pastoral da Criança, que é a doutora Zilda Arnes, foi a primeira ONG que se juntou ao Trata Brasil em 2007, e ela dizia, Edson, a gente enxuga gelo nessas comunidades pobres, porque a gente ensina os pais a fazer o soro caseiro, mas a criança, ela volta do posto de saúde do hospital e ela se contamina de novo, e ela fica nesse ciclo eterno de hospital, posto de saúde, hospital, ela não estuda direito, ela não vive direito, a mãe não consegue trabalhar direito, porque fica preocupada, o marido que adoece, é o idoso que é internado. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de uma chaga, um drama nacional, né, que a Malu vai falar bem da parte ambiental, mas quando a gente olha para o ser humano, ajuda a explicar muitos dos problemas que a gente tem no Brasil. Mortalidade infantil que não cai, saúde que não vai, não há leito que dê conta de tanta doença, uma grande parte, só em diarreia são 230 mil internações por ano. Essas pessoas estão disputando leito com a Covid nos hospitais nesse momento. Então, é uma coisa complexa. Quando a gente fala de ações comunitárias, ONGs que a gente apoia no semiárido, a Fundação Avina, Instituto Coca-Cola, Unilever, Unicef, isso é nada comparando com o tamanho do problema. Nós temos um problema que é do Estado brasileiro. A gente não pode cair naquele erro de achar que essas ações, que são quase cases, que são fundamentais, importantíssimos, mas não é isso que vai resolver o problema do Brasil. A gente precisa de investimentos da ordem de 500 bilhões de reais. Nós estamos falando aí de 100 milhões de pessoas. Se a gente for corrigir os problemas das redes já instaladas, que a gente perde, em média, 40% da água potável, no norte é 55% de média, São Paulo é 35%.
Se a gente vai corrigir tudo que está errado do que já está instalado, a gente passa de 500 bilhões. Quer dizer, é ação pesada de infraestrutura, de engenharia, de obra, é coisa pesada. Não são essas ações que a gente estava discutindo até agora que vão resolver o problema do Brasil. Elas vão resolver problemas locais, são fundamentais, temos que fazer, claro, temos que fazer, temos que incentivar. Mas nós temos que cobrar, colocar nossas energias na cobrança por uma solução, porque isso passa pelos prefeitos, que ninguém fala. Os prefeitos são os responsáveis e eles não se responsabilizam, eles empurram essa temática para as empresas de água e esgoto, como se não tivesse nada a ver com isso, sendo que eles são os primeiros a responder por que o saneamento não avança na cidade, que a titularidade é do município, a gente não cobra prefeito. E ele fica lá posando de bonzinho por problema para a Sabesp, para a SEDAI, para as companhias todas. Os governadores, que são os titulares dessas grandes companhias, também não. A maior parte dessas companhias estão falidas, sem capacidade nenhuma de investimento. E os governadores não falam do assunto. Usam como uma máquina política, uma máquina de voto. Tal. Quer dizer, é disso que nós temos que falar. E é disso que a gente discutiu a nova lei. Então, é um drama, a gente precisa cobrar. A lei é só o começo. É como se a gente tivesse colocado uma bola no meio de campo e fosse apitar o início do jogo. A lei é só o começo. O resto vai depender da gente, de cobrança, porque é um drama que estoura no cidadão, seja nas doenças, seja no afastamento ao trabalho, seja no valor dos imóveis que são menores do que deveriam ser, seja no turismo que não evolui porque as condições ambientais são péssimas. Então, pergunta para uma grande rede hoteleira internacional se quer botar um hotel aqui no Brasil, se ela vem colocar. Ela não vem, porque a condição das praias está cada vez pior. Então, os hotéis também não querem vir para o Brasil. Então, nós estamos falando de um problema nacional. É disso que a gente está falando. Então, para encerrar, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que pautar isso em tudo que é oportunidade, usar as nossas redes sociais, as nossas mídias, pressionar, como a SOS faz há muitos anos. Eu tiro o chapéu toda vez para a SOS, porque quando a gente estava falando, a gente precisa, eles já estavam lá no Tietê, já estavam coletando amostra, já estava a Malu, o Mantovani, a Márcia, o pessoal da SOS. É disso que a gente precisa, mobilização e ação. Então, a lei é só o começo, mas, bom, estou aqui para continuar depois. Obrigado. Obrigada, Edson. Realmente a gente vê, quando você fala, né, que você tem escolas com crianças que não têm banheiro para ir. E aí, quando você fala, por exemplo, que 1/3 do dinheiro é gasto em São Paulo, e eu que moro aqui em São Paulo vejo ainda tanta gente em beira de córrego, despejando o esgoto diretamente no rio, a gente fica meio apavorado, porque você fala assim, bom, se aqui que tem um investimento e aqui também não tem nada, imagina o resto. Então, a gente vê a urgência dessa discussão, né? E por isso que eu queria chamar a Malu agora, e eu acho que é isso mesmo, Malu, você é a pessoa que pode falar para a gente um pouquinho, né, o que acontece com essa falta de saneamento quando ela chega nos rios, e qual a consequência disso, né? Porque é um problema que começa na casa de cada um, ela influencia, né? Como bem falou o Edson, a questão da pandemia foi uma tristeza, pessoas que não têm água para lavar as mãos, para poder fazer um mínimo de higiene, mas também essa questão quando vai para o coletivo, quando vai para todo mundo, porque aí não tem quem é melhor ou pior, no saneamento básico, os rios estão aí para todo mundo. E também queria que você comentasse um pouco a questão da participação, porque realmente todos os trabalhos da SOS, o trabalho que você faz, ele envolve essa participação, e o Edson terminou muito bem lembrando isso, porque eu acho que é só essa participação que vai levar a gente para frente. Por favor, Malu. Bom, em primeiro lugar, obrigada, é um prazer estar com vocês aqui, 2 colegas de muitas jornadas, né, por essas nossas causas, e a SOS Mata Atlântica trouxe para a nossa bandeira, para a nossa, que está aqui atrás de mim, né, bandeira faltando verde da nossa terra, e acho que hoje isso é ainda mais importante para chamar atenção para o Brasil, para esse nosso Brasil atual, da necessidade da restauração das florestas,
preservação das florestas para enfrentamento dos eventos climáticos e para garantir os direitos fundamentais do nosso cidadão, né? A Constituição de 88, ela é uma Constituição cidadã, mas, sobretudo, é uma Constituição verde, ela tem um capítulo inteiro de meio ambiente, um capítulo inteiro de cidadania, e traz lá já há muito tempo essa questão da nossa relação com a água e com os direitos, ou seja, o acesso a saneamento, ter esse mínimo, ter que a Organização das Nações Unidas dedicar um dia para o banheiro, chega a ser até, né, surreal, com tanta tecnologia. Quanta gente hoje tem celular, acesso à internet, ou se preocupa com uma série de coisas, e isso que é o essencial para você poder alcançar os outros direitos, não está na atenção, não está na agenda, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse nosso papel de organização não governamental, que luta para promover a participação, o engajamento, que ao trazer para a SOS Mata Atlântica a causa Água Limpa, nós tentamos levar essa causa na agenda eleitoral que a gente está vivendo agora. Nós estamos aí entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, vários prefeitos e prefeitas, mandatos coletivos nas câmaras municipais já estão eleitos e outros ainda estamos no meio desse processo. Então, ainda é tempo de pedir para quem vai votar nesse segundo turno prestar atenção se essa questão está na agenda, está na plataforma desses candidatos, como é que esses candidatos e candidatas têm se colocado em relação a essa questão do saneamento, e nós colocamos no nosso manifesto desta eleição para essas candidaturas, candidatos, candidatas, né, para toda essa pluralidade que é a nossa sociedade, que para proteger a água e promover saneamento, em primeiro lugar, a gente tem que proteger e recuperar os rios, córregos e mananciais, né? Garantir essa sustentabilidade. A água não vem da torneira e não vai embora com a nossa descarga, né? Ela não vai embora. Então, isso, Mauro, que você perguntou, os rios brasileiros, eles refletem a ausência ou a implementação das políticas públicas, são espelhos do comportamento desses municípios. E vejam que no recorte da Mata Atlântica, nos 17 estados abrangidos pela Mata Atlântica, são 9 grandes bacias hidrográficas que estão no domínio da Mata Atlântica, a gente está falando de 3.429 municípios. E no universo, ou seja, 3 em cada brasileiro vivem na Mata Atlântica, dependem da conservação dessa floresta. E os rios monitorados pela SOS Mata Atlântica, por essa nossa grande rede de cidadãos que participam do Observando os Rios, né? Todo mês um voluntário nosso, tenha ou não pandemia, vai lá para a beira do rio, coleta a água, monitora a qualidade dessa água e disponibiliza esses resultados. E em todo o mês de março, na Semana Internacional da Água, a gente divulga esses relatórios, esses resultados, e os relatórios são alarmantes, né? Em março desse ano, de 240 pontos de monitoramento feito por essa grande rede de voluntários, que são mais de 3.000 voluntários, 3.500 voluntários, 248 pontos de coleta distribuídos, então, nas bacias da Mata Atlântica, em 181 trechos de rios. É uma enorme rede de cidadania olhando, cuidando dos rios, né? 78,8%, ou seja, 189 pontos desses rios apresentam uma condição regular no limite do que é possível usar. O que significa isso? Que uma variação climática extrema, um temporal, que vai carrear para os rios todo esse lixo agrotóxico, resíduo de material particulado de veículos movidos a combustível fóssil, tudo isso vai para o rio e derruba a qualidade da água para baixo. Ou seja, quando o rio está pedindo ali água, né, porque no período de estiagem ele concentra, perde a capacidade de diluir poluentes, vem toda essa poluição difusa, que hoje é quase que 40% da poluição dos rios, além da ausência do saneamento,
e de outros usos, né, industriais, do setor elétrico, da mudança na dinâmica dessas bacias hidrográficas, vem a poluição difusa. E junto com a poluição difusa, vêm os poluentes invisíveis, que são os mais perigosos, porque eles são invisíveis e duram muito tempo na natureza. O rio não dá conta de decompor. A matéria orgânica é mais fácil de diluir, né? A natureza dá conta de uma forma mais rápida, mas os outros componentes que vão pela descarga ou pela ausência da descarga, eles são persistentes no ambiente, eles são persistentes nos ecossistemas e na cadeia biológica. Então, isso é muito importante que a gente preste atenção. E quando a gente fala de legislação, eu concordo com o Edson, que conseguir um marco regulatório é só o primeiro passo do degrau que a gente tem que subir. Para tirar leis do papel, veja que a SOS Mata Atlântica levou 16 anos para conseguir aprovar a lei da Mata Atlântica. Foram 16 anos de mobilização, de engajamento, de luta, e agora, todo dia, é uma luta para a implementação dessa lei e para evitar retrocessos. Então, as leis só saem do papel se tiver participação da sociedade. E a gente acredita que a água é o elemento de integração, de conexão. Por isso que a sua gestão tem que ser integrada. Não adianta eu pensar no saneamento numa caixinha, se eu não tiver as outras políticas públicas integradas ao saneamento. Ou seja, na medida em que eu tenho uma rede de esgoto e coleta e tratamento de esgoto passando por um córrego urbano, por exemplo, se eu não fizer um parque linear, se a comunidade não tiver um pertencimento em relação a essa paisagem, a esse ambiente urbano de uso coletivo, em pouco tempo isso se degrada, né? Então, quando você tem um pertencimento, um engajamento da comunidade numa nascente urbana, num córrego, numa bica ou numa área de manancial, as agressões diminuem, porque a população passa a ser o agente de controle dessas soluções. E a gente não deveria, nesse momento de mudanças climáticas e de tantas transformações da nossa sociedade, tanta responsabilidade sobre a nossa sociedade, está discutindo saneamento básico. O básico é muito básico. A gente devia já estar discutindo saneamento ambiental, com soluções baseadas na natureza, com inclusão social, com a questão de gênero, né? A questão de gênero ela é tão refletida nessa questão do acesso ou não ao banheiro, né? Vocês falaram muito bem, as outras mesas falaram muito bem sobre a questão do direito humano de acesso à água limpa e ao saneamento, e acho que a gente precisa de um aprimoramento legal. Vocês vejam que a Constituição de São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo, paulista, desde 1989, ela tem um artigo que proíbe o lançamento de esgoto em qualquer corpo d'água. Ou seja, nós temos várias cidades brasileiras e várias cidades, sobretudo paulistas, não respeitando a sua própria Constituição. O que adianta a gente conquistar e colocar lá no papel? A gente precisa fazer com que isso seja traduzido na realidade. E o rio, é melhor olhar para o rio urbano, resgatar o valor imaterial desse rio urbano, a nossa reconexão com a água, lembrando que nós também somos água, né? Na mesma proporção que o planeta, nosso organismo tem 70% água, né? Assim como o planeta Terra, a gente passa a ter uma outra relação de uso mais responsável, né? Vocês vejam que a crise hídrica na região sul, sudeste, e que se mantém, ela levou rapidamente a sociedade de diferentes gamas sociais a buscar soluções próprias para garantir seu acesso ao dia a dia. A população foi lá e fez cisterna, batalhou por novas políticas públicas para colocar isso na agenda da cidadania, né? Principalmente em algumas cidades que tinham privatizado seus serviços de saneamento,
para remunicipalizar, para voltar isso para o controle público, né? Eu aqui não faço uma defesa entre o público e o privado, o misto, mas que aquilo que é serviço essencial tenha o controle público. A governança é o papel fundamental. Se o executor vai ser privado, ou público, ou misto, é o que menos importa, desde que a governança e a gestão estejam no controle da sociedade e que a gente entenda quais os mecanismos e saiba exercitar quais são os mecanismos que a gente tem na hora de discutir a tarifa, o acesso, o equilíbrio no uso, de identificar quem são hoje os grandes vilões dessa exclusão hídrica que a gente vive. Vejam que agora, por exemplo, nós vamos ter uma grande transformação nas áreas urbanas. A pandemia vai deixar isso de legado. Todos aqueles escritórios, aqueles prédios caríssimos em São Paulo, em todas as capitais, de edifícios de escritórios, vão deixar de ser edifícios de escritórios, vão ficar vazios. Então, talvez... Oi. Não, porque a gente está com o nosso tempo já quase encerrando, então eu queria pedir para você já aproveitar, finalizar, concluir a sua fala e já se despedir, para depois o Edson também poder se despedir. Tá, então só para Desculpa, concluir... que a gente tem outra mesa. Imagina, desculpa. Só para concluir, queria deixar isso, né? Para ficar como uma visão de futuro, de desafios daqui para frente. Esses equipamentos que eram utilizados para atividades econômicas, principalmente escritórios, eles deixarão de ser escritórios. Talvez seja uma oportunidade de redesenhar as cidades e, com isso, diminuir a pressão sobre os mananciais para essa população que ficou sem moradia, sem que a gente tenha que desmatar mais, ocupar mais beira de rio, trazendo a água como uma perspectiva de inclusão social, de gênero e ambiental. Muito obrigada a todos. Desculpa porque a gente se apaixona e fala pra caramba sobre isso. Não, dava para te escutar assim a tarde inteira, que seria um prazer, viu? Edson, por favor, também você pode fazer as suas considerações finais e se despedir. Bom, queria mais uma vez agradecer ao Instituto Água e Saneamento, com a Marúcia, agradecer você, Mauro, agradecer a Malu. Realmente o tema é apaixonante e a gente mais apaixonado ainda, né? Então, difícil controlar o tempo. Mas, enfim, eu queria colocar o Trata Brasil à disposição de todo mundo que está nos vendo. Nosso e-mail é tratabrasil@tratabrasil.org.br e quem tiver interesse, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, é só encaminhar lá para a gente, tá bom? Muito obrigado e desejo sucesso aí no continuar desse dia. Muito obrigada, Edson, muito obrigada, Malu. A gente, estamos sempre juntos aí. Um abração para vocês. Valeu. Água limpa para todos.